No coração dos lugares mais cruéis da história da humanidade, o homem lutava pela própria vida, mas não com armas, com os punhos. Em Auschwitz, onde a esperança era assassinada todos os dias, o prisioneiro 77 transformou o boxe em um ato de resistência. Essa não é uma história de esporte, é a história de um homem que enfrentou nazistas, fome, doença e sobreviveu. Entre 1939 e 1945, a humanidade presenciou um momento especialmente brutal de sua história, a Segunda Guerra Mundial, que ia muito além dos próprios combates políticos militares, como também espalhava o nazismo e o horror do Holocausto em grande parte da Europa. O Holocausto foi a perseguição sistemática promovida pela Alemanha nazista de judeus. Segundo a enciclopédia do Holocausto, mais de 6 milhões de judeus foram assassinados na época, sendo este considerado o maior genocídio do século XX. Enquanto muitos outros mais, de todas as idades e gêneros, foram presos e torturados no campo de concentração. Um dos campos de concentração mais conhecidos foi o de Auschwitz, localizado no sul da Polônia ocupada, e que recebeu mais de 1,1 milhão de judeus atrás de suas grades. Mas, mesmo em meio aos horrores ali vividos, um dos primeiros prisioneiros do local não se deixou quebrar, e conseguiu sobreviver de uma forma bastante inusitada, com um boxe. Este é Tadeusz Terry Petrovski, também conhecido como Prisioneiro 77. Nascido em 8 de abril de 1917, em Varsóvia, capital da Polônia, Tadeusz chegou a ver, embora fosse jovem demais para lembrar, os últimos momentos da Primeira Guerra Mundial, mas a maior parte de sua juventude foi focada em esportes. Ainda na adolescência, ele se interessou por futebol, e algum tempo depois demonstrou grandes habilidades como boxeador. Conforme repercute o All That Interesting, ele treinou com um homem chamado Felix Stam, que supervisionou dezenas de outros jovens boxeadores na época. Mas Tadeusz definitivamente era um talento proeminente e levava o treinamento a sério, embora seus familiares alegassem que seus talentos residiam ainda mais na arte que nos esportes. Desde bastante jovem, Tadeusz se mostrou promissor no esporte e competiu em lutar que o colocaram entre os melhores em sua categoria de peso. Ele poderia não ter um porte digno de um peso pesado, mas era técnico o suficiente para ser lutador formidável. Em 1939, ele era um talento a ser observado, mas com a invasão da Alemanha à Polônia e início da Segunda Guerra, em setembro daquele ano, ele precisou pendurar as luvas e se juntar à luta. Ele se juntou ao regime de artilharia leve, inclusive defendeu Varsóvia contra os nazistas. No entanto, a cidade caiu e Tadeusz tentou fugir para a França, para se juntar ao novo exército polonês comandado pelo general Sikorski. Porém, Tadeusz não conseguiu cumprir essa missão. Com apenas 23 anos, ele foi preso pela Gestapo, na fronteira entre a Hungria e a Iugoslávia, e pouco depois foi um dos primeiros a ser enviado ao recém-criado campo de concentração de Auschwitz, sendo marcado lá com o número 77. Inicialmente, Tadeusz foi designado para trabalhar em uma carpintaria em Auschwitz, o que, embora fosse pesado, ele conseguiu suportar graças à sua aptidão física. Porém, em um domingo de 1941, por acaso, ele descobriu algo que mudaria toda sua jornada no campo de extermínio. Ele notou uma grande multidão se formando próximo às cozinhas do campo, e de lá, um deles correu em direção e gritou: "Ted, se você quer um pedaço de pão, venha rápido. Há um boxeador alemão entre nós. Estou procurando alguém para lutar com ele e vencê-lo. O vencedor será recompensado com pão", relembrou Tadeusz anos depois. "Eu pesava 42 quilos, mas decidi lutar imediatamente. Vi um loiro de constituição física perfeita, segurando luvas que usávamos no inverno, durante o trabalho. Quando me viram, a multidão riu porque eu era muito magro", prosseguiu. O oponente em questão era Walter Dunning, um capo alemão, basicamente um prisioneiro que supervisionava outros prisioneiros, que antes da guerra havia sido um boxeador de sucesso. Mas mesmo sendo um oponente formidável, Tadeusz não só o enfrentou, como conquistou a vitória. E com isso, até mesmo conseguiu alguns privilégios em Auschwitz. Em dado momento, Walter Dunning abaixou as luvas, recordou Tadeusz. Ele parou de lutar e, percebendo minha vantagem sobre ele, perguntou em qual comando eu gostaria de trabalhar. Respondi: tratador de animais, sabendo que poderia haver comida adicional como bagaço, nabo e cenouras.
Pouco a pouco, Tadeusz ficou conhecido até entre os guardas como um boxeador e era frequentemente inscrito pelos nazistas em outras lutas, em que os guardas faziam apostas sobre os resultados. A luta era às vezes contra guardas ou contra outros detentos, então na prática elas apenas continuavam servindo como exercício de crueldade. Cada vitória geralmente rendia a Tadeusz ração extra de comida ou até um tratamento um pouco menos brutal dos guardas. Foi só com isso que ele conseguiu escapar de agressões e da inanição, por exemplo, que mataram muitos outros por lá. Em Auschwitz, Tadeusz lutou entre 40 a 60 combates, e é dito que ele perdeu apenas uma vez. Mas mesmo que para isso às vezes precisava vencer outros prisioneiros, ele também se tornou um símbolo de esperança para os demais. Apesar de lutas contra detentos, muitas vezes o guarda de Auschwitz queria ver Tadeusz lutando com oponentes bem maiores. Por isso, várias vezes ele foi escolhido para lutar contra boxeadores profissionais ou semi-profissionais da Europa ocupada, e mesmo assim venceu quase todas as lutas. Por isso, o prisioneiro 77 ficou cada vez mais conhecido entre os demais prisioneiros, e suas vitórias não só proporcionavam certo orgulho e esperança, o que era extremamente valioso em um lugar que tentava lhe tirar toda a dignidade, além do gosto de sentir que estava derrotando nazista mesmo que em Auschwitz. Mas sua resistência não se limitou a simbólica. Ele também colaborou com Witold Pilecki em um movimento de resistência em Auschwitz. Pilecki era um polonês que se infiltrou voluntariamente no campo de concentração sob um nome falso e estava lá para reunir evidências dos crimes dos nazistas. Tadeusz também participou de uma tentativa de assassinato do comandante do campo, Rudolf Höss, afrouxando a sela do cavalo dele, o que não foi um completo sucesso, com Höss apenas quebrando a perna, e até matou o cachorro do comandante, que era treinado para atacar prisioneiros. E ele seguiu fazendo tudo que pôde enquanto aguardava a liberdade. Em 1943, Tadeusz foi transferido de Auschwitz para o campo de concentração em Neuengamme, localizado perto de Hamburgo, na Alemanha, e lá viveu sob condições igualmente brutais, mas continuou lutando boxe para salvar a própria vida. Ele lutou cerca de 20 lutas organizadas pelos guardas. Pouco depois, ele foi enviado ao campo de Bergen-Belsen, e mesmo passando anos indo de campo em campo e sofrendo com as brutalidades dos nazistas em todo lugar, conseguiu sobreviver até abril de 1945, quando conseguiu a liberdade. Nesse momento, vale mencionar Bergen-Belsen se tornou uma verdadeira armadilha mortal de fome e doenças, com várias valas comuns, mas mesmo assim Tadeusz conseguiu sobreviver. Após a libertação, ele retornou à Polônia, mas infelizmente sua carreira no boxe já havia descido pelo ralo devido à guerra e à sua saúde já debilitada. Mas ele não abandonou o esporte e tornou-se treinador de boxe e professor de educação física, ajudando a moldar outros lutadores promissores. Ele faleceu em 17 de abril de 1991 na cidade de Bielsko-Biała, com 74 anos.